Então, ok, né? Vamos passar então o nosso tempo agora para o grupo, desculpa, para o minuto de sabedoria, né? E hoje tem um assunto bem interessante que a Leonides vai compartilhar conosco, né, Leonides? Nesse minuto de Obrigada. sabedoria. É um, Realmente, eu estava vendo e achei, nossa, super legal. Então, o tempo é seu, minha amiga. tá bom, obrigada, Lígia. Boa noite a todos. Hoje um assunto bem gostoso, bem interessante, para que a gente possa aprender mais um pouquinho do, do Minuto de Sabedoria. Hoje eu vou falar da primeira eh, faculdade, uma universidade mais antiga que tem no mundo inteiro, que é a Universidade de Al-Qarawiyyin. Ela foi fundada em 858 pela Fátima Al-Farim. A história dela é muito linda, eu fiquei tão apaixonada, né? E saber que a primeira faculdade que foi mais antiga ainda, que foi fundada, foi por uma mulher, é muito lindo isso, né? E a gente Ó, se sente tão gratificante de que Marrocos, né? É de em Marrocos? Marrocos foi feito, ela fundou essa faculdade em Fez, em Marrocos, né? Ela, ela na verdade, ela é filha de um comerciante e ela recebeu uma herança muito grande, uma fortuna muito grande do seu pai, né, que faleceu. E depois de um tempo ela casou e com outro comerciante que era muito rico também, né? E passou uns anos, ele faleceu, então ela acabou criando uma fortuna muito alta, uma imensa fortuna, e esse patrimônio, ela pensou assim, como eu posso ajudar a minha cidade, né? Então ela pegou e construiu a primeira universidade na cidade de Fez, em Marrocos. E foi 858 depois de Cristo, né? Nossa, muitos anos atrás, né? Você saber assim, você fica falando, meu Deus, quantos anos atrás, né? Veio, já começou a faculdade, né? E ela foi uma mulher muito guerreira, que lutava muito pelo seu país, pelos direitos, né, de todo mundo, de ajudar a comunidade, ela pensava o que que ela podia fazer de melhor para que o seu povo tivesse um desenvolvimento muito grande, né? E aí essa faculdade trouxe esses benefícios todos para eles, né? A comunidade aprendeu que poderia usufruir dessa faculdade e da universidade, começaram a frequentar, e através disso, muitas pessoas de outros países, de outros continentes, né, é, começaram a frequentar também. Ela é muçulmana, né, filho de muçulmanos, e eu achei muito bonito porque ela queria que todos o seu povo atraísse e desenvolvesse a intelectualidade deles, né? E a importância, ela priorizava a importância do conhecimento, né? Para eles, infelizmente, nisso tudo, né? Como nesse legado que ela deixou, as mulheres não podiam usufruir, na verdade, eram mais os homens. Ela que fundou, mas quem tinha o direito de fazer a faculdade eram os homens, porque essa é a lei dos muçulmanos, né? Antigamente. Mas as mulheres não podiam estudar, né? Mas eles formaram muita gente lá em Marrocos, pessoas muito intelectual, muito inteligente, é, além dos estudos teológicos, a faculdade de Alcaraim passou a ser um local para a difusão é, de sabedorias, de matemáticos, astronômicos, né, medicinas, é, abrangiu todo, na verdade, todos os tipos de profissões, né? E isso para nós traz, na verdade, assim, esse conhecimento que veio para mim faz com que a gente
agradeça, né? Através de tudo isso, hoje, depois de muitos anos, hoje a mulher tem essa liberdade de poder fazer a faculdade, de poder estudar, de poder se expressar no mundo que nós vivemos hoje em dia, né? E eu imagino como para ela, eu fiquei me imaginando assim, como para ela deve ter sido muito difícil, né? Ela ter essa sabedoria, ela ter essa boa vontade e ela enfrentar, apesar de ela ser uma pessoa milionária, mas mesmo assim existia um preconceito muito grande, né, na época, principalmente pro lado do país dela, né, que é um país que ainda hoje tem bastante preconceito, né, mas ela venceu isso tudo, né, e ela pôde fundar essa faculdade, essa universidade para que é, trazer isso para o seu país, esse conhecimento, né, e o entendimento para todos eles, né. Eu achei isso muito bonito do lado dela, né, porque a gente fica pensando, né, como é difícil, né, para a gente conquistar, nós que estamos desse lado brasileiro, no Brasil, né, nós tivemos o nosso avanço muito depois, né. Imagina ela numa época, né, o 858, né, depois de Cristo, né, como deve ter sido difícil, mas ela realizou essa bênção, né, essa obra, e ela não pôde, na verdade, usufruir muito usufruir da história muito depois, porque ela faleceu, em 880. Então ela não ficou sabendo que a faculdade que ela gerou, né, que ela criou, hoje em dia é a faculdade mais antiga do mundo, né, do mundo inteiro, né. Então, essa fundadora, ela é uma pessoa criativa, eh, e se converteu naquilo. Eu vou ler um pouquinho aqui que eu achei muito Se você interessante. quiser, tem um vídeo também, tá? Se você Tá quiser. bom. Eu vou ler só um trechinho aqui que eu achei Aham. muito interessante essa parte aqui dela, para a gente. A fundadora Fátima Al-Farim faleceu em 880 e não chegou a testemunhar sua criação ser convertida naquela que é conhecida como a primeira universidade do mundo. Apesar da fundação fundada por uma mulher, a instituição era inicialmente voltada para a instrução masculina, pois mulheres raramente tinham acesso a este nível de instrução. A situação que mudou depois de um longo período de existência da Universidade de Al-Qarain. Eu achei essa parte tão bonitinha, né? E, e, é, e é isso, eu acho que é isso que a gente tem que tentar buscar, né? Conhecer. A gente frequenta as faculdades e as universidades da vida e a gente não sabe as histórias, né? Quando que começou, qual foi o ano, né? Qual foi a passagem. E aí eu busquei mais um pouquinho, falei, aí eu fui para o Brasil, né? E nós, no Brasil, nós temos a faculdade mais antiga, na verdade, fica no Paraná, que eu não sabia, que eu achava que era, que era na Bahia, né? Que tem a faculdade. Mas no Paraná é a faculdade a universidade mais antiga que nós temos. Eu achei também muito interessante isso, porque você vai buscando, né, esse conhecimento, você começa a ler, aí você começa a ir buscar de cada país quais são as faculdades mais antigas, né? Mas eu gostei muito disso daí. Ela é uma pessoa muito bonita, né? Jovem, eh, e temos que agradecer de saber que ela deixou esse legado para nós, né? Para que nós sejamos também fortalecidos através desse exemplo dela, né, de de tentar fazer alguma coisa para que a gente deixe um legado para nossa família, né, para a gente, A deixar humanidade, né? A construir, né, humanidade. uma coisa, né, a gente luta tanto pelos nossos filhos, né, e também é um exemplo mais ou menos, que você fala assim, ela trouxe isso daí, ela fez essa obra toda, né, ela deixou uma universidade, é igual a gente como mãe, né, como ser humano, que nós deixamos um legado nosso para a família, né, para a família, para um trabalho, para um estudo do nosso sacrifício,
Aí eu fiz mais ou menos uma reflexão, né, de tudo isso que eu li e coloquei dessa forma, né. Nós somos o legados também, né, e tentar deixar sempre um exemplo para os nossos filhos, deixar um caminho para que eles sigam, né, a vida, para que eles aprendam, que eles se espelhem por nós, né, e eles façam coisas boas. A a Lígia vai passar um pouquinho de um filme da história dela, né, que é muito bonito, e se vocês tiverem alguma coisa para comentar. A primeira universidade do mundo. Você está no Curiosidades Genéricas e bora pro vídeo. Universidade de Al-Qarawiyyin, localizada em Fez, Marrocos, é reconhecida como a instituição de ensino superior mais antiga do mundo em funcionamento contínuo. Fundada em 859 por Fátima Al-Fihri, uma mulher de origem árabe e filha de um próspero comerciante, a universidade começou como uma mesquita e madraça, escola islâmica, antes de se expandir para uma instituição de ensino superior. História e fundação. Fátima Al-Fihri usou sua herança para construir a mesquita e a madraça, com o objetivo de servir a comunidade muçulmana local. A universidade rapidamente se tornou um centro de aprendizado não apenas religioso, mas também de ciências, matemática, astronomia e filosofia. Durante a Idade Média, Al-Qarawiyyin foi um dos principais centros de conhecimento do mundo islâmico, atraindo estudiosos de várias partes do mundo. Contribuições acadêmicas. A universidade desempenhou um papel crucial na preservação e transmissão do conhecimento durante a Idade Média. Muitos textos clássicos foram traduzidos para o árabe e estudados em Al-Qarawiyyin, contribuindo significativamente para o renascimento europeu. Além disso, a universidade foi pioneira em várias áreas do conhecimento, incluindo a matemática e a filosofia. Biblioteca, a Biblioteca de Al-Qarawiyyin, também fundada no século IX, é uma das mais antigas do mundo ainda em funcionamento. Ela abriga uma vasta coleção de manuscritos raros, incluindo um Alcorão do século IX e obras do filósofo Averroes. A biblioteca continua a ser um recurso valioso para pesquisadores e estudiosos de todo o mundo. Influência e legado. A influência de Al-Qarawiyyin se estendeu além do mundo islâmico. Alguns acadêmicos acreditam que as madraças islâmicas, incluindo Al-Qarawiyyin, influenciaram o desenvolvimento das universidades medievais europeias. No entanto, há debate sobre a extensão dessa influência, com alguns destacando as diferenças estruturais e metodológicas entre as instituições islâmicas e europeias. A Universidade de Al-Qarawiyyin continua a ser um símbolo de aprendizado e cultura, refletindo a rica herança intelectual do mundo islâmico e sua contribuição duradoura para o conhecimento global. Obrigada, Leonide, muito obrigada, minha amiga. Realmente, tremenda inspiração essa mulher, né? Sim.